Pois é, pessoal, parece que o Xabi Alonso decidiu comentar sobre essa situação do Endrick, que vem repercutindo muito na mídia. E para ser sincero, a declaração dele surpreendeu muita gente lá em Madrid, incomodou a diretoria, incomodou o clube, mas também fez muita gente parar para pensar que o Real está deixando um grande talento aí de lado, que no caso é o Endrick. A gente vai estar reagindo aqui a um vídeo exatamente sobre esse assunto. Se liga aí, vamos lá. Meu amigo, segura essa porque hoje o clima em Madrid ficou pesado, e quando eu digo pesado, é porque teve técnico falando o que ninguém teve coragem de dizer até agora. Xabi Alonso, o homem da calma, da elegância e da leitura de jogo impecável, resolveu abrir o jogo sobre a situação de Endrick no Real Madrid e o que ele disse, sinceramente, pegou todo mundo de surpresa. Mas calma, a gente já vai chegar nessa declaração forte. Antes, vamos entender o que está acontecendo, porque o bastidor está fervendo e o nome do menino Endrick voltou a dominar as manchetes da Espanha, da França e, claro, do Brasil. Para quem não acompanhou os últimos dias, a novela entre Endrick e o Real Madrid ganhou novos capítulos. O garoto que chegou como o novo fenômeno do futebol brasileiro, tratado como o sucessor natural de Vini Júnior e Rodrigo, hoje vive um momento de frustração. E isso não é invenção de jornal, não. Endrick, segundo informações de Lance, OneFootball e ESPN, estaria pensando pela primeira vez em deixar o Real Madrid. O menino de 19 anos, que era para estar voando no Santiago Bernabéu, está sentindo o peso de não jogar, de ver o tempo passar e de perder espaço num elenco que hoje gira todo em torno de Mbappé, Bellingham, Vini Júnior e Rodrigo. E vamos falar a verdade, quem não ficaria incomodado? Endrick foi contratado como joia, custou caro, gerou expectativa mundial, teve apresentação digna de galáctico, mas até agora, nada de sequência. Poucos minutos em campo, nenhuma titularidade em jogos grandes e um sentimento claro de que ele virou apenas mais um nome no banco. E é aí que entra o Xabi Alonso. Quem acompanha o futebol europeu sabe, Xabi Alonso não é de fazer polêmica. Ele é aquele técnico que fala pouco, mas quando fala, o mundo para ouvir. E nessa sexta-feira, durante uma entrevista coletiva sobre o elenco do Real, ele soltou o verbo sobre o caso Endrick e o tom foi duro. Sabe aquela fala que começa tranquila, mas vai crescendo até virar um recado? Pois foi exatamente isso. Alonso começou elogiando o garoto, disse que Endrick tem talento de sobra e uma mentalidade incrível, mas depois mandou a real. E aqui vem a tal declaração forte que está repercutindo em toda essa Espanha. O Real Madrid precisa entender o tamanho do talento que tem nas mãos. Não dá para cobrar maturidade de um menino se ele não tem espaço para mostrar o que pode fazer. Se continuarem tratando Endrick como um projeto distante, vão perder o craque. Foi aquele tipo de frase que todo mundo entendeu o recado, mas ninguém quis completar. Só que o clima dentro do Real ficou pesado depois disso. Vamos ser sinceros, essa fala de Alonso foi mais do que um desabafo. Desde que Mbappé chegou, o ataque virou uma guerra de egos e hierarquias. E quem está pagando o preço é o menino Endrick. Porque pensa comigo, como um garoto vai evoluir se não joga? Como ele vai se adaptar ao estilo europeu se passa mais tempo aquecendo do que tocando na bola? E o Xabi Alonso sabe o que é isso. Ele jogou com jovens talentos, viu craques se perderem por falta de espaço e sempre defendeu o processo de formação dentro do clube. Então, quando ele diz que vão perder o craque ele está avisando. Está dizendo que o Real está prestes a cometer o mesmo erro que cometeu com vários outros nomes. No papel, o Real Madrid tinha um plano perfeito para Endrick. Ele chegaria, ficaria 6 meses se adaptando, treinaria com o elenco principal,
ganharia minutos aos poucos e na próxima temporada seria peça importante no rodízio. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. Mbappé chegou e virou intocável, e Vini Júnior e Rodrigo também nem são mais titulares absolutos. E o técnico, pressionado por resultados, prefere manter o que já está funcionando. Endrick virou um luxo, um investimento guardado para quando der tempo. E aí vem a pergunta que está ecoando em todos os programas esportivos da Espanha. Se o Real contratou Endrick para desenvolver, por que não desenvolve? A ESPN chegou a noticiar que o jogador anda frustrado com a falta de minutos e que, pela primeira vez, se sente distante do projeto. E para piorar, o jornal francês Le Parisien revelou que o PSG estaria disposto a dobrar o salário do brasileiro se ele aceitasse se transferir em 2026. Ou seja, tem clube grande de olho. E é justamente por isso que a fala de Alonso pesa tanto, porque ele não está falando só de tática, está falando de gestão. Desde a chegada de Mbappé, o ambiente no vestiário do Real Madrid mudou. Ele é o novo rosto da equipe, o novo marketing, o novo rei do Bernabéu. Só que, ao mesmo tempo, essa presença sufoca outros talentos. Rodrigo teve que se reinventar. Vini Júnior perdeu protagonismo em alguns momentos. E Endrick praticamente desapareceu do radar. E apesar da fala de Xabi Alonso, sabemos que ele tem um peso de responsabilidade nisso. Fontes próximas ao jogador afirmam que Endrick recebeu as palavras de Alonso como um gesto de apoio. O jovem teria ficado emocionado com a defesa pública do treinador e enxergado isso como uma forma de respeito e reconhecimento. Mas também há um lado mais preocupante. Ele estaria avaliando seriamente o futuro. O OneFootball publicou que Endrick estaria disposto a se transferir para a França, caso perceba que não faz parte dos planos do Real para 2026. E adivinha quem lidera esse interesse? O PSG, claro. Segundo a publicação, o clube francês vê em Endrick o novo Mbappé e estaria preparando uma proposta astronômica, com promessa de titularidade e um salário dobrado. Agora imagine essa cena. O Real Madrid, que investiu pesado, deixando o garoto sair e vendo ele brilhar em Paris. Foi exatamente esse tipo de cenário que Alonso quis evitar com a sua fala. Uma das matérias da ESPN Brasil trouxe um detalhe interessante. Endrick vem demonstrando nos treinos uma intensidade absurda. O garoto chega cedo, treina a finalização, pede feedback dos técnicos e tenta absorver o máximo possível de Vini Júnior e Rodrigo. Mas, segundo a reportagem, a ausência constante nas convocações e nos jogos tem mexido com o emocional dele. Um membro da comissão técnica sob anonimato chegou a dizer: "A fome dele é bonita de ver, mas, ao mesmo tempo, dói ver essa frustração. Ele quer jogar, quer mostrar, e quando não entra, o brilho do olhar muda. É pesado. Valeu e que Deus te abençoe." Bom, pessoal, para mim o Alonso ele só falou o óbvio. O Endrick ele precisa jogar, ele precisa se sentir parte do time, ele já está há muito tempo no banco e a gente sabe que isso afeta diretamente o desempenho dele como jogador. E eu não estou falando de perder ele para outro clube ou não, estou falando de perder mesmo o brilho, a confiança, o momento. Se o Real não acordar agora, ele vai realmente acabar cometendo o mesmo erro que já cometeu com outros talentos. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acham da fala do Alonso? Vocês acham que ele passou do ponto? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, que eu vou estar fixando, eu vou estar olhando ali, interagindo com vocês nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.